Então Humberto Matos segue debatendo com o Caporeso. Vamos ver o que eles vão dizer agora. Vai ser muito divertido, aposto. Eles vão, com certeza, contribuir muito pra gente aqui hoje, né? Principalmente o Caporeso em questão. Se você gosta do conteúdo produzido aqui, deixe seu like, se inscreva e, é claro, deixe seu comentário aí também. Vamos lá, Humberto. Distinga, né? Faça essa distinção do que é propriedade privada. A propriedade privada é a propriedade dos meios de produção. Depois ele falou de mais-valor ou mais-valia. Tá? A mais-valia, na verdade, não é uma questão de eu acreditar ou não acreditar. Ela existe, ponto. Né? Ela nunca foi refutada, por quê? Porque não tem como. O que alguns economistas liberais fazem é jogar o mais-valor debaixo do tapete, porque eles não conseguem provar de onde que vem o valor, senão da exploração da força de trabalho. E aí, gente, ele falou da questão do risco do empreendedor. Eu quero fazer aqui uma reflexão com vocês. O que aconteceria se o dono da fábrica não aparecer para trabalhar, mas os trabalhadores aparecerem? A fábrica vai produzir da mesma maneira. Agora inverte. Se o dono da fábrica aparecer e os trabalhadores não aparecerem, o que vai acontecer? A fábrica não produz nada. Então, assim, a produção, ela não precisa do parasita, que é o capitalista. O capitalista é o parasita. Ele está ali apenas para explorar a força de trabalho de trabalhadores e trabalhadoras. Aí ele falou do risco do capitalista. Você sabe qual é o risco do capitalista? O risco do capitalista é quebrar a sua empresa e virar um trabalhador. Vejam só. É isso. É simplesmente isso, realmente, né? Qual que é o risco que você tem se tua empresa multibilionária falir? Virar trabalhador, né? Igual todo mundo. Esse é o maior risco do capitalista. Entendeu? Se ele perder o seu negócio, ele vai ficar na mesma situação dos trabalhadores que ele contrata. Então, na verdade, não tem risco nenhum. O risco, na verdade, é do trabalhador. O risco é do trabalhador com o risco do desemprego, da exploração, né? Da miséria, porque é o risco de você não conseguir pagar o teu aluguel no mês que vem e ir pra rua, né? O risco de você não conseguir financiar a tua casa e ter ela tomada pelo banco. Esse é o risco que o trabalhador corre, né? O risco de não conseguir comprar comida pros seus filhos. O risco do capitalista é, na pior das hipóteses, virar um trabalhador. Professor, já a sua pergunta? Batemos 5.000 pessoas aí, continua dando like aí. Bacana, né? Assim, eu gostaria que... Caporeso rindo de nervoso de novo. Ele não parou com esse hábito dele, né? Esse hábito feio dele de ficar rindo no meio do debate, né? Não dá certo, Caporeso, não dá certo. Tá ficando vermelho, ficou vermelho. Vamos lá. O Caporeso falasse, porque o Caporeso gosta muito de falar das supostas mortes do comunismo, etc. Eu gostaria que o Caporeso falasse pra gente um pouquinho o que ele acha, né, das cerca de 60 milhões de mortes na Índia, né, colonial britânica, da fome de Bengala. Eu gostaria que você explicasse para nós assim, como que você encara a Inglaterra ter destruído, né, a Índia, relegado a Índia à pobreza, exportando toda a produção dos trabalhadores indianos para sustentar o seu capitalismo, né, nos quase um século, se a gente pegar de exploração da Índia. Então, como é que você lida com essa questão das mortes produzidas pelo capitalismo na Índia? Já irei responder. Já irei responder. Isso, mas primeiramente... Diz ele. Eu tenho a impressão de que ele vai tergiversar esse tema, de que ele vai tentar sair pela tangente, porque ele não tem ideia do que foi a fome de Bengala na Índia. Ele não tem ideia do que foi isso. Mas é consequência direta do colonialismo, né? Que, como dito em um debate anterior, foi essencial para a formação do capitalismo que a gente tem hoje, né? E durou por bastante tempo, né? 1943 a 1944, a fome de Bengala na Índia. A figura mais conhecida da resistência à fome de Bengala na Índia foi o Gandhi, né? Mas vamos lá, vamos ver. O que ele vai dizer sobre isso? Eu acho importante ressaltar. Né? Todo mundo aí tá apostando, estão fazendo suas apostas. Vai falar de atropelamento, vai dizer que foi o comunismo. O desprezo que esse ser humano tem pelos empreendedores. Ele não consegue entender, ele não consegue conceber na mente dele que empreendedor é o pequeno e médio, quem mais produz nesse país. É o dono de um açougue, é o pipoqueiro, é a senhorinha que vende... A gente não tá falando de empreendedor de MEI, né, de microempreendedor, a gente tá falando de capitalista, né, é detentor de meio de produção, vê se entende a parada, né, mas ele tenta fazer parecer que a gente tá falando do tiozinho da padaria, né, quando a gente fala mal de capitalista, mas não é. Nenhum comunista, pelo menos nenhum comunista sério, vai dizer que a gente tem que tomar a padaria do tiozinho. De cachorro quente,
na rua. Essas pessoas são que levam a economia. E para ele, se essa pessoa tem um empregado, logo ela é uma exploradora da classe trabalhadora. Eu repeti aqui. Ninguém disse isso. O pipoqueiro que tem uma fábrica, né? O dinheiro não aceita desaforo. Ah, talvez ele diga que colonialismo não tem nada a ver com capitalismo. Pode ser também. O patrão que não trabalha, ele está fadado à falência. E a prova disso é a própria história do maior playboy de todos os tempos, do Brasil, o Jorginho Guillo. Jorginho Guillo, ele herdou uma herança de 2 bilhões de dólares no início do século passado. A família dele administrava o Porto de Santos. Eles tinham o Copacabana Palace. Ele conseguiu perder tudo. E adivinha só o que ele era? Ele era um playboy fanfarrão e marxista convicto. Não. Não é possível, não é possível. Ele não era marxista, não. Não era, não. Segue o bonde. Por isso mesmo, orgulhava-se de nunca ter trabalhado. Então, o patrão que não trabalha, ele vai à falência. Precisa gritar? Não precisa, né? Quem é burro grita, geralmente. Isso aqui é um fato. Enfim, burguês igual a criança que vende doce no sinal também, né? Os comunistas, eles claramente querem expropriar a caixinha de bala da criança que vende bala no sinal. Agora é interessante aqui, como é que ele tem coragem de falar de 60 milhões de mortos diante do fato de que o comunismo matou só no século XX, no mínimo, 100 milhões de pessoas conforme o livro negro do comunismo. Então, trouxe o livro negro também. O bingo, ele tá marcando o bingo, ele tá correndo pra marcar o bingo, hein? E como a gente adivinhou, ele tergiversou a questão, saiu pela tangente e começou a falar sobre as mortes do comunismo, né? Ou seja, essas mortes do capitalismo aí, não sei o que você tá falando disso. Sendo que a gente pode falar das mortes do comunismo. Jorginho morreu no Copacabana Palace? Eu não tenho a menor ideia. Então, ele não tem respaldo moral nenhum pra falar a respeito disso. Mas respondendo a pergunta dele, quem matou ou deixou de matar aí não foi o capitalismo. Foi o Império Britânico. E eles fazem uma confusão tosca e totalmente pensada, tá? Isso aqui é uma estratégia deles. Eles fazem questão de misturar o conceito de colonialismo, de imperialismo com capitalismo. O capitalismo não defende. Eu já expliquei em um corte anteriormente por que sim, o colonialismo ele foi essencial para gênese do capitalismo da forma como a gente tem hoje, né? Para a construção do sistema que a gente tem hoje. Porque, afinal de contas, a partir do colonialismo, surgiram rotas transatlânticas para troca de mercadorias, teve expoliação de países e destruição de economias locais para sustentar o capitalismo na Europa. Então, é isso, né? Colonialismo foi essencial para a gênese do capitalismo do jeito que a gente tem hoje, né? Não é uma mistura, né? Querer misturar colonialismo com capitalismo, não. Né? Inclusive, surge um fenômeno que a gente chama de neocolonialismo, né? Mas vamos lá. E outra coisa, o capitalismo sempre fala que um dos seus maiores problemas é o Estado. O Estado que tenta tocar as suas políticas e interferir na esfera econômica. Existe essa divisão que eu sei que ele não concorda entre economia e administração pública. Se depender dele, o Estado vai meter o bedelho em tudo. Então ele fala que qualquer ação de império, de um Estado ou de uma monarquia, necessariamente é uma ação do capitalismo. Por quê? Porque naquele país existia economia de mercado? Me fale um só país comunista que não tem economia de mercado? Não existe. Você não tem como falar. Isso aí só revela o tamanho do paradoxo e da hipocrisia que você... Tá no próprio livrinho que você trouxe. Que são coisas diferentes. São coisas bem diferentes, né? O sistema feudal é diferente do sistema capitalista. No próprio manifesto do Partido Comunista tá dizendo ali, surge uma coisa nova, né? O sistema capitalista. Diz acreditar. Deputado, tô do seu lado, você não precisa gritar não, viu? Eu sou enfático. Pois é, figurinha não grita, não precisa gritar. Acho que é assim que eu falo. Não, mas é que aí, né, fica estridente demais, né? Não tô assustando, não. Primeiro. A cara dos meninos do Três Irmãos, a cara deles, né? O desconforto, né? Eles trazem um caporeso pra gente ter esse negócio, né? Esse desconforto. Desprezo pelo empreendedor. Vamos lá, né? Quando eu falo aqui no capitalista, eu não estou falando do pequeno negócio. O dono do pequeno negócio, que é basicamente a maior parte da economia brasileira, ele não é um capitalista, ele é um trabalhador. Ele está lá administrando o seu pequeno negócio porque ele é um... É um debate com muita obviedade. Caramba, é um debate muito pouco qualificado.
Vamos concordar, viu? Eu não tô insultando ninguém aqui, não. Insultando o Humberto. Tipo, é só que realmente o debatedor escolhido aqui, ele é muito desqualificado, o Caporeso. É muito desqualificado. E não tem como aprofundar. Não tem como aprofundar nada. Trabalhadores, se ele não trabalhar, ele quebra. E aí, sim, ele vai ter o mesmo risco do trabalhador desempregado. Eu recomendo, inclusive, que assistam um podcast ontem aqui, que a gente conversou bastante sobre isso. Depois o deputado falou do livro negro do comunismo. O livro negro do comunismo, gente, vocês podem pesquisar aí, os próprios autores já admitiram que eles inventavam números. Tá? Então acho que eu não preciso falar muito mais do que isso, porque esses 100 milhões de mortes eles tiraram literalmente da bunda deles, né? Depois, o deputado falou de colonialismo e capitalismo. A gente tem que entender o seguinte, o capitalismo ele demorou séculos para se estabelecer e teve um longo período que é um período de acumulação primitiva de capitais que não poderia ser bem sucedido se não fosse a grande empresa colonial. Tá na porra do manifesto, deputado. Tá na porra do manifesto. Lê o manifesto. Que matou milhões de pessoas no seu processo. Depois, o deputado, quando convém, ele atribui as mortes ao Estado e não ao capitalismo. Mas, na verdade, o que eu fiz aqui como provocação era: o capitalismo inglês se estabeleceu com base no seu colonialismo, na exploração e na morte de pelo menos 60 milhões de indianos. Você pode procurar aí o texto Holocaustos Coloniais. O autor é Mark Davis. E, por último, ele ainda fala de Estado e capitalismo. O capitalismo não é contra o Estado. O capitalismo depende do Estado. Não existe capitalismo sem Estado, porque é o Estado que prescreve e determina e garante a propriedade privada. Quem realmente luta contra o Estado somos nós, comunistas. Por quê? Porque o comunismo é a abolição do Estado. Porque o capitalismo, ele depende da propriedade privada, que depende, por sua vez, do Estado. O comunismo é a abolição da propriedade privada e, portanto, o fim do Estado. Porque o que é o Estado? O Estado nada mais é que um acordo entre a classe dominante a fim de defender seus próprios interesses. Por isso que no mundo de faz de conta, da propaganda, da ideologia, né, da lacradinha de internet, pode até existir na cabeça de alguns alucinados um capitalismo sem Estado. Porém, no mundo real, é isso que a gente está vendo agora. Mais uma vez, o Estado procurando salvar os capitalistas. É só a gente olhar a relação do Elon Musk com o Trump, porque isso é extremamente didático. A mentira faz parte da gênese da postura dessas pessoas aqui. Elas são extremamente seletivas. Eles creem de maneira self-service. Se isso aqui me agrada, eu acredito. Se isso aqui não me agrada, nossa, é uma grande de uma mentira. O livro negro do comunismo não tem fundamentos da bunda. É um livro desse tamanho, dessa grossura. Por quê? Porque está totalmente respaldado em pesquisas de 11 historiadores. Ele, como professor de história... Me perguntaram aí o que tá no livro. Eu tô falando sobre a parte da acumulação primitiva de capital. Deixa eu pegar aqui o manifesto. Então, no livrinho, no panfleto, o descobrimento da América e circunnavegação de África criaram um novo terreno para a burguesia ascendente. O mercado das Índias Orientais e da China, a colonização da América, o intercâmbio com as colônias, a multiplicação dos meios de troca e das mercadorias em geral, deram ao comércio, à navegação, à indústria, um surto nunca até então conhecido e com ele um rápido desenvolvimento ao elemento revolucionário na sociedade feudal em desmoronamento. Ou seja, tem essa etapa de acumulação primitiva de capital, né, que leva ao que a gente conhece como capitalismo moderno hoje. Deveria pelo menos respeitar os historiadores, né? Infelizmente ele não respeita nem a própria classe. Lá se fala o seguinte: União Soviética, Caramba. 20 milhões de mortos. É muito gratuito. China, 65 milhões de mortos. A China que ele acabou de defender aqui. Vietnã, 1 milhão de mortos. Coreia do Norte, 2 milhões de mortos. Camboja, 2 milhões de mortos. Leste Europeu, 1 milhão de mortos. América Latina, 150 mil mortos, sendo 100 mil só na Cuba, tá? Só em Cuba. Eles reclamam Só na Cuba. do regime militar brasileiro, onde morreram ali 400 pessoas, sendo os 300 subversivos comunistas. Mas só Cuba matou 100 mil, eles ficam... Caralho. Ainda mete essa, velho. Ainda defende ditadura militar. caladinhos. África, 1,7 milhão de mortos. Afeganistão, 1,5 milhões de mortos. Já que ele não aceita essa realidade dos 100 milhões de mortos do comunismo, eu tenho que perguntar para ele se pelo menos ele consegue reconhecer o Holodomor ucraniano, que matou de fome 10 milhões de pessoas. Será que ele reconhece isso? Detalhe, não é do livro negro do comunismo, não. Isso aí, em 2003,
foi assinado um documento por 25 países das Nações Unidas, falando que o governo de Stalin, no Holodomor, matou 10 milhões de ucranianos. Ele fala que é contra o Estado, né? Que o comunista é contra o Estado. Me fala então o nome de um só país comunista que não tem um Estado gigante que oprimiu o seu povo com toda a força do Estado que possuía. Toda hora, Estado comunista. Bom, vamos lá, né? O livro negro comunista já expliquei, vocês podem pesquisar aí. Essa foi a pergunta dele, agora... É isso, tá explicado então, gente, pelo amor de Deus, né? Holodomor, livro negro do comunismo. 100 milhões de mortes, não tem nem como levar isso daqui a sério. Vou encerrar esse corte por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e, é claro, seu comentário aí também. Vamos para a próxima parte do debate então.